E aí pessoal, beleza? Bem, nesse vídeo daqui a gente vai aprender a inserir um sumário em um documento formatado de acordo com as normas da ABNT. Então a gente começa aqui o documento com os elementos pré-textuais, a gente tem diversos elementos aqui pré-textuais, alguns são obrigatórios e outros são opcionais, não precisam necessariamente estar no documento, e o sumário vai ser justamente o último desses elementos pré-textuais, vai ficar na página imediatamente anterior da introdução do trabalho, que é a primeira página numerada, que é a primeira página que vai ser indicada no sumário. Então, para a gente inserir esse sumário, a gente vai precisar fazer um mapeamento de todos os títulos das seções e subseções do trabalho. Então a gente vai considerar aqui o título Introdução, o título dessa seção introdutória, assim como os títulos dos capítulos seguintes, como um título de nível 1, um título de seção primária. Então a gente percebe aqui que o título 1 ele já vem pré-formatado aqui com um destaque gráfico que não é o que a ABNT pede. A ABNT não pede essa letra azul, nem nesse tamanho, nem nada disso daqui. Então a gente vai precisar fazer um ajuste aqui, clicando com o botão direito e selecionando aqui atualizar título 1 para corresponder à seleção. A gente percebe que mudou a cor aqui, mudou o tamanho da fonte, e a partir de agora o documento está entendendo que o título 1 ele é um título que tem esse destaque gráfico aqui, que tem esse formato daqui, que é justamente o que a ABNT pede. Só fazendo um mapeamento de todos os títulos dessa forma daqui, a gente conseguiria gerar um sumário automaticamente formatado. Mas como a gente está trabalhando com as normas da ABNT, vai facilitar um pouquinho a vida da gente se a gente inserir também numeração automática nos títulos. Isso vai ajudar bastante na hora de formatar depois. Então, a gente vai tirar esse número daqui, que foi colocado manualmente, e vai inserir a numeração automática aqui nesse botão aqui, de iniciar uma lista numerada, né? Então, quando a gente clica aqui, ele já insere a numeração, só que a gente vai precisar fazer alguns ajustes. O primeiro dele vai ser tirar esse ponto daqui, que de acordo com as normas da ABNT não tem esse ponto. O número é seguido imediatamente depois do título da seção, sem ponto no meio. A gente vai clicar aqui em definir novo formato de número, e vai simplesmente deletar, apagar esse ponto daqui. Então a gente percebe que o ponto sumiu, e agora o que a gente vai precisar fazer é retirar esse espaço daqui, que de acordo com as normas da ABNT também não tem esse espaçamento daqui. A gente vai selecionar aqui, clicar em parágrafo e em tabulação. Então que está como tabulação padrão aqui de 1,25 cm, a gente vai colocar 0. Pronto. Então, tendo feito essa alteração aqui, a gente consegue ajustar aqui da forma que a gente quiser. Só dar um espaço aqui, um espaço simples, conforme mandam as normas da ABNT, e agora está correto. Então, a gente tem aqui um título que foi mapeado e que está devidamente numerado. A gente vai aplicar esse mesmo processo aqui a todos os outros títulos do trabalho. Então, a gente vai precisar ir descendo o documento e fazer essa mesma aplicação daí. Colocar assim que dá para visualizar. Pronto, então a gente tem aqui o segundo título de seção. Esse daqui também é um título de capítulo, é um título de seção primária, ou seja, um título do tipo 1. A gente vai marcar, na verdade não é nem necessário marcar. Se você só deixar o cursor do mouse aqui e selecionar título 1, ele já passa a reconhecer esse título daqui como um título do tipo 1, um título de seção primária, né? Agora a gente vai clicar aqui para inserir também a numeração. Pronto, vamos só fazer o ajuste aqui. Pronto, já está devidamente formatado. E aí a gente vai repetir o processo aqui, só que esse daqui agora, ao invés de 2, a gente percebe que aqui é 2.1, né? Então esse daqui é um título, na verdade, de seção secundária. A gente vai precisar fazer o mesmo processo aqui de vínculo desse título daqui a uma nova formatação. Então vamos clicar aqui com o botão direito e atualizar título 2 para corresponder à seção. Pronto, a partir de agora o documento entende essa formatação aqui como sendo a formatação dos títulos de nível 2. Então vamos clicar aqui para inserir a numeração, vai ser o mesmo processo. Só vai precisar ajustar aqui. Pronto, o título de nível 2 devidamente inserido. E aí o próximo título que a gente tem aqui é esse daqui, que é um título de nível 3. Então a gente vai vincular esse título aqui à formatação desejada. Então vamos lá, atualizar título 3 para corresponder à seção. O documento passa a entender esse título aqui como sendo o título de nível 3, ou título de seção terciária, né, que é justamente no caso aqui do 2.1.1. E agora vamos inserir aqui a numeração automática. Então a gente clica aqui em inserir,
ele passa a considerar esse documento aqui como parte da numeração, esse título aqui como incluso na numeração do documento, e pronto. Então o processo vai ser o mesmo ao longo de todo o documento. Aqui a gente vai repetir título de nível 1, numeração e ajuste. Espaçamento aqui. Então, da mesma forma, título de nível 2, nesse caso daqui, numeração e ajuste. Próximo aqui a gente tem um título de nível 3, numeração ajuste, e aqui, chegando na conclusão do trabalho, seria mais um título de nível 1, um título primário. Pronto, então esses aqui seriam os elementos textuais, já estão devidamente mapeados, só que quando a gente chega aos elementos pós-textuais, as referências, a gente percebe que existe um novo tipo de título aqui, porque é parecido com o título anterior, com o título de nível 1, eles têm a mesma, inclusive, hierarquia, vão ter o mesmo destaque gráfico do ponto de vista visual apenas, só que ele aparece aqui no documento centralizado e ele não tem numeração, né? Então tem uma característica um pouquinho diferente. Aí a gente vai chamar ele de título tipo 4. Deixa eu clicar aqui da mesma forma e atualizar título 4. Pronto, então vai corresponder ao nosso quarto tipo de título no documento, tá certo? Então aqui a gente vai aplicar a mesma coisa, não tem numeração esse tipo de título aqui, então a gente vai simplesmente vincular ele a esse nível aqui de hierarquia. Pronto. Então, concluído aqui, a gente vai voltar agora à página onde vai ficar o nosso sumário. Justamente essa página daqui. E vai clicar aqui em referências. Deixa eu escrever logo o título, né? Sumário. Pronto. E agora a gente vem para referências, sumário e inserir sumário. Então, primeiro a gente vai precisar verificar aqui as opções. Os títulos, eles estão devidamente associados aqui, vinculados ao nível hierárquico adequado. Então, o título número 1 está aqui como seção primário, o título número 2 secundário, 3 terciário. A gente só vai precisar escrever aqui, a gente só vai precisar inserir aqui, na verdade, o dado referente à hierarquia aqui do título 4. Só que a gente não vai colocar 4, porque a gente constatou ali que o título 4 ele é semelhante ao título 1. A única diferença é que ele está centralizado, né, e se não tem numeração. Mas aí no sumário ele vai aparecer aí com o mesmo grau de hierarquia visual. Então a gente dá o OK aqui e dá o OK aqui e o sumário vai aparecer. Ele está me perguntando isso aqui, se eu desejo substituir o sumário selecionado, porque eu já tinha inserido um outro sumário nesse documento, que é justamente aqui a minha listagem de ilustrações, né, de gráfico, quadro, figura, etc. Então, ele está perguntando se eu quero trocar. E aí eu vou selecionar não, na verdade, porque eu não quero substituir, eu estou, na verdade, criando um novo sumário. E aí você percebe que você pode inserir quantos sumários você quiser no seu documento. Então, se quiser inserir um outro sumário além desse que está sendo feito agora, você pode fazer o mesmo procedimento depois numa outra página e é a mesma coisa para inserir um outro sumário. Então, clicando aqui em não, a gente percebe que o sumário foi inserido aqui. E, na verdade, ele inseriu uma outra página aqui, depois do sumário, né? Ele insere uma página nova. Eu só gosto de deixar aquela página em branco, porque ajuda a gente a demarcar, ajuda a gente a visualizar onde que o sumário vai ficar. Mas aí agora eu posso apertar o Delete aqui para puxar a introdução para a página anterior, de modo que não fique essa página em branco aí, tá? Pronto. Então, feito isso daí, a gente vai fazer os ajustes agora para deixar esse sumário de acordo com as normas da ABNT. Então, o primeiro ajuste aqui que a gente precisa fazer é em relação à fonte, né? Então, a gente está trabalhando com fonte Arial, tamanho 12. E aí, esse título aqui de seção terciária, a gente percebe no texto, ele tem um destaque gráfico um pouco diferente, ele está em negrito, né? Então, a gente precisa deixar aqui o mesmo destaque gráfico. Pronto, só clicando em um ele já ajusta os dois, porque o documento percebe que é
o mesmo nível hierárquico, aí são títulos da mesma natureza, tá certo? E a gente vai precisar ajustar também o alinhamento. Segundo as normas da ABNT, fica tudo alinhado aqui à esquerda, né? Então ele puxou os números, porém o texto do título de cada seção também fica alinhado. Então a gente vai puxar ele um pouquinho mais para cá para escapar aí da numeração das seções terciárias, né? De modo que fique tudo alinhado aqui. Então pronto, essa daqui seria a proposta. A gente percebe que aqui o título da seção 3, né? Ele toma aqui mais de uma linha, né? Então a gente pode puxar aqui a segunda linha para cá, para ele ficar alinhado de fato. Pronto, agora o título está com o alinhamento aqui. E por fim, a gente precisa também deixar as seções não numeradas com esse mesmo alinhamento. Então eu posso simplesmente apertar o Tab aqui, que ele vai alinhar, tá certo? A gente deixa o cursor na frente do título da seção e aperta Tab, que ele joga tudo e deixa um alinhamento. Pronto. As normas da ABNT não falam sobre espaçamento entre linhas do sumário, mas eu gosto de deixar aqui o espaçamento 1,5, porque eu acho que facilita um pouco a leitura. E também porque, de acordo com as próprias normas, o texto do resto do documento, né, ele, boa parte dele fica justamente com esse espaçamento daí de 1,5. Então eu costumo deixar assim, e aí a gente tem aí um sumário devidamente formatado de acordo com as normas da ABNT. Clicando aqui com o botão direito do mouse, a gente tem essa seleção aqui, essa possibilidade aqui de atualizar campo, que seria justamente quando a gente muda o título de alguma coisa, ou quando a gente altera a numeração de alguma página, quando a gente insere alguma informação e essa numeração aqui muda, a gente volta aqui nessa página, a página vai estar do mesmo jeito, ela não vai mudar sozinha, mas aí a gente clica com o botão direito e clica em atualizar campo, que as alterações vão ser feitas e o sumário vai continuar correspondendo aí às informações relativas à numeração das páginas ao longo do texto, tá certo? Então, basicamente a gente vê que é um sumário um pouquinho complexo, né? Ele tem algumas informações específicas, do tipo o alinhamento dos números aqui, o alinhamento dos títulos aqui, algumas seções que não são numeradas e precisam ficar alinhadas também, então ele tem algumas especificidades, mas se a gente faz utilizando esses procedimentos aí, a gente consegue montar tranquilamente, sem muita dificuldade, utilizando só alguns aspectos aí da interface mais simples do Word, só com alguns cliques de mouse e a gente dá conta de tudo. É isso, então, espero que tenha sido útil aí, galera. Falou, tchau, tchau.